Boa tarde ao excelentíssimo presidente dessa Casa Legislativa, aos demais vereadores presentes, à população que está nos acompanhando pelas redes sociais, né, os servidores da Câmara Municipal, o jurídico, né, o contador e o controlador interno presente, ao contador da Prefeitura, do Poder Executivo, o Helenilton. Então, vamos dar início à audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2026. E no início, a gente tem que falar da legalidade, né, dessa audiência pública, que ela está fundamentada na Constituição Federal, esse é o artigo 165, né, do parágrafo 2º, que estabelece que a Lei de Diretriz Orçamentária ela tem que ser discutida, né, e aprovada pelo Poder Legislativo. E também está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 101, né, de 2000, esse é o artigo 48, que regulamenta que a audiência pública tem que ter a participação popular para elaboração, discussão sobre os planos, né? Aí inclui a LDO, LOA e também o PPA. Então, a gente está fazendo audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária, mas só que não tem como a gente falar da Lei de Diretriz Orçamentária sem citar os outros instrumentos de planejamento, porque um depende do outro. E no setor público, a gente tem 3 instrumentos de planejamento, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que é a programação, né, que é as metas e prioridades do Poder Executivo, junto com os outros órgãos, né, que no caso Legislativo e Autarquia, para os próximos 4 anos. E a LDO é a meta e prioridade para o próximo exercício. E a LOA já é a Lei de Execução, que está diretamente ligada à LDO, porque a Lei de Diretriz Orçamentária, além de ter as metas e prioridades para o próximo exercício, ela direciona o Poder Executivo para estar elaborando a Lei Orçamentária Anual, que é onde vai ser executado o próprio orçamento do exercício seguinte. E aqui eu trouxe aqui o que é, né, a LDO. Aí eu trouxe aqui o que é um instrumento, né, de planejamento orçamentário do governo, que determina as metas e prioridades para o próximo exercício. É um norteador, né, para a gente estar elaborando a Lei Orçamentária Anual. E além de ser um norteador para elaborar a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela também trata de outros assuntos. Igual, por exemplo, ela traz o equilíbrio, né, da receita e da despesa. Ou seja, o que é projetado de receita para o próximo exercício também é projetado a despesa no mesmo valor. Para o quê? Para o orçamento ficar equilibrado. E também tem os critérios também de limitação de empenhos. Ou seja, se tiver alguma frustração de receita no percentual de 10%, por exemplo, do próximo exercício, no momento da execução orçamentária, os órgãos que estão ligados diretamente ao Poder Executivo têm que reduzir a despesa no mesmo percentual, para manter as contas equilibradas. Então, a LDO também traz essa regulamentação de limitação de empenhos. E também tem as condições também de transferências, né, de recursos para entidades públicas. Aqui no caso tem o hospital, né, tem as associações também. A LDO traz os requisitos legais para você estar transferindo esse recurso para essas entidades. E também ela trata também do incentivo, né, popular para a participação dessas audiências públicas, igual a gente está fazendo aqui. Igual a gente já fez o ofício, né, a Câmara fez a publicação. Esse é um dos requisitos que traz a LDO para estar incentivando o povo a estar participando desse momento. E também a LDO traz os riscos fiscais, né? Os riscos fiscais é o que? O que o município projetou para o ano que vem, algumas coisas que não pode acontecer. Por exemplo, vou até detalhar mais para frente, um dos exemplos é a frustração da receita. Talvez o município projeta uma receita de 60 milhões para o ano que vem, mas por algum motivo ela arrecada menos, por alguma receita de convênio ou transferência especial. Aí esse é um dos motivos dos riscos fiscais e providências que o município tem que tomar. Também as metas e prioridades, né, que eu já falei aqui, e regulamenta também a abertura do crédito suplementar. Apesar da lei orçamentária trazer explícito, né, um percentual que o município, no geral, pode abrir crédito suplementar, a LDO vem especificando o que é o crédito suplementar.
porque a gente tem várias opções, né, de acordo com o artigo 43 da Lei 4.320. Aí tem o crédito suplementar por anulação, tem por superávit, tem por excesso, aí tem também por operação de crédito, aí tem várias modalidades. Aí a Lei de Diretriz Orçamentária vem regulamentando também essa questão. E eu até falei aqui antes sobre a projeção da receita, né, e da despesa no mesmo valor. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o percentual do PIB, de acordo com a fonte do Banco Central e do BGE. Isso aqui é para quê? O PIB, juntamente com a inflação, é um dos instrumentos utilizados para a gente estar projetando a receita para os próximos 3 exercícios. Aí a receita e, consequentemente, também a despesa. Então, aqui é o PIB, está vendo? O PIB de 2024, mais o previsto para 2025, previsto para 2026, 27 e 28. E também, em cima dessa projeção, tem também a projeção da inflação, que é também baseado na fonte lá do Banco Central e do BGE. Então, a inflação e o PIB é um dos instrumentos utilizados, além do histórico da arrecadação, né, dos últimos 3 anos, para a gente estar pegando como base para projetar a receita para os próximos 4 exercícios. E aqui eu trouxe a projeção da receita anual para o município de Tombos. Aqui está incluindo todas as entidades. Então, para 2026, está projetado R$ 55.914.942,20, de acordo com a projeção do PIB, né, da inflação e o histórico da receita dos últimos 3 anos. E para 2027, R$ 58.338.755,65. E para 2028, está calculado em R$ 60.676.031,44. Então, esses valores aí que foram projetados, que está no projeto de lei, que foi encaminhado para essa casa, né, que está em tramitação para consequência aprovação, né. E aqui também a Lei de Diretriz Orçamentária, ela traz também o cálculo da dívida consolidada líquida do município. A dívida consolidada líquida é o que? Ela pega toda a dívida do município e deduz o saldo em caixa que tem e dos ativos também, dos outros ativos. Então, o município de Tombos, por exemplo, em 2024, a receita corrente, a dívida consolidada líquida, né, foi de 14 milhões, aproximadamente 14 milhões, né, negativo. Ou seja, o caixa do município, o ativo, é muito superior à dívida do município em 2024. Aí a projeção desse valor ficou tudo na casa dos 14 milhões. Ou seja, a situação financeira do município, ela finalizou o exercício de 2024 de forma bem rústica, né, e continuou na projeção também, tá vendo? Então, o município fechou o exercício de 2024 muito bem, com caixa bem acima do que é a dívida dela, né? A gente teve até um superávit, um valor até considerável, até no recurso próprio mesmo. Então, esse demonstrativo aí, ele traz a situação financeira do município. Ou seja, o município, ele tem valores em conta para pagar, entendeu? Ou seja, ele é caracterizado como um bom pagador. Por quê? Porque tem recurso em caixa. E também, ó, esse cálculo aqui, ó, é da dívida fiscal do município, ou seja, é o resultado nominal. O resultado nominal é o quê? É a dívida atual do município. Vamos pegar como exemplo desse 2024. A gente pega a dívida do município consolidada e diminui pela dívida do exercício anterior. Aí a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. Ou seja, em 2024, o município passou com resultado nominal aproximadamente de 2.300.000. Ou seja, a dívida do município está reduzindo. Esse resultado nominal, a tendência é que ele seja negativo, se a situação do município for boa, né? Porque se for positiva, aí a situação é ruim. Ou seja, a dívida está superando o valor que tem em caixa. Mas como está sempre negativo, até a projeção de 2028, então a situação do município é considerável boa, financeiramente. Aí aqui eu trouxe a memória de cálculo, né, das metas fiscais para chegar nas receitas primárias.
e nas despesas primárias, que é o total da receita corrente, né, para a gente chegar nas receitas primárias, menos os valores mobiliários, né, mais a receita de capital, menos as operações de crédito, menos alienações e amortização de empréstimo. Aí a gente chega no valor das receitas primárias. Aí temos também a despesa primária, que é as despesas correntes, menos os juros e encargos da dívida, mais despesa de capital, menos amortização da dívida e menos a reserva de contingência. Aí a gente chega no resultado da despesa primária. Aí o resultado primário é a receita primária menos a despesa primária. Aí nesse caso, ó, o município passou com o resultado primário negativo, projetado para 2025, 26 e 27. Nesse caso, como o negativo é um valor bem pequeno, aí não é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque se passar de 5 milhões, por exemplo, aí o município teria que acender uma luz de alerta, mas como o valor está aproximadamente 1 milhão, isso a execução na própria execução orçamentária, a gente consegue ir fazendo acompanhamento para ir reduzindo despesa, para deixar as despesas, as contas, né, equilibradas. Aí aqui em 2000 e aqui, ó, é a evolução do patrimônio líquido. Porque a LDO também, ela vem trazendo um demonstrativo, né, um comparativo do patrimônio líquido do Poder Executivo e dos órgãos do município, né, que é tudo consolidado. Ele compara um exercício com o outro. Então, em 2022, ó, o patrimônio líquido do município fechou em R$ 56.627.001,27. Aí em 2023 a gente percebe que teve uma reagida, né? Foi para R$ 57.105.021,54. Aí em 2024 ele aumentou para R$ 62.459.693. Então, o patrimônio líquido é o quê? É todo o valor que está no ativo do município menos o passivo. Então, se o passivo for maior que o ativo, aí vai ter um prejuízo, que não é o caso. Então, o passivo superou, o ativo superou o ativo, né? O passivo, então o município ficou com o patrimônio líquido positivo, demonstrando mais uma vez a situação do município considerável, muito boa, tá? Então, ó, aqui também a LDO também traz esse comparativo também das alienações de ativos. Ou seja, isso aqui é os bens, né, que o município faz alienação, ou seja, coloca em leilão para vender, né? Então, eu peguei um comparativo lá de 2022, é o que traz lá também nos anexos, né, da LDO. Então, a alienação de ativo em 2022 não teve nenhum valor. Só teve um rendimento de aplicação financeira no valor de R$ 2.584,43. E teve também um saldo lá no exercício anterior, no fechamento de 2022, né, de R$ 27.242,81. Ou seja, em 2022 totalizou um valor de R$ 65.543,71. Aí já em 2023, ó, teve uma alienação de ativos, tá vendo? De R$ 410.500. Aí teve também o rendimento de aplicação financeira de R$ 17.203,16. Com o saldo anterior, totalizou em 2023 um saldo de R$ 457.530,40. E em 2024, o município também alienou bens no valor de R$ 338.737,60. Teve também o rendimento de aplicação financeira, mais o saldo anterior. Então, no fechamento do exercício de 2024, o município totalizou R$ 808.028,60. Então, essa é a parte da receita de alienação de ativos. Aí eu trago agora a parte da despesa. Em 2022 não teve nenhuma aquisição de bens, ou seja, o recurso ficou todo em conta, mas aí em 2023 o município adquiriu R$ 202 mil de bens. E em 2024, R$ 606.028,60. Ou seja, o município aplicou todo o recurso em 2024, 2023 e 2024, né? E passou com saldo zero para 2025. Então, o recurso de alienação de ativos está zerado no município.
Igual eu falei lá no início, que eu ia detalhar aqui os riscos fiscais e providências, né? Aqui eu trouxe o risco fiscal aqui, o que é a frustração da receita, da arrecadação, que consta lá no anexo também da LDO. E a frustração aqui, a gente estimou ela em R$ 5.516.296,78. Esse valor aqui é o quê? É a receita estimada lá de convênios, transferências especiais do Estado e da União, né? Que o município pode receber ou não. Então, esse valor que o município, que a gente não tem certeza que vai receber, a gente coloca ele ali como um risco fiscal e providências. E aqui o principal, né, da Lei de Diretriz Orçamentária, que é definir, né, o demonstrativo de prioridades. E essas metas e prioridades da administração pública, que é o que eu falei no início lá, que é o primordial na LDO, né, que ela define o que é prioridade para o próximo exercício. E a despesa de capital também é essencial para o desenvolvimento do município, né? E também os critérios de distribuição de recursos entre setores e programas, ou seja, ela define, né, o valor que vai ser destinado para saúde, educação, para a Secretaria de Obra, fazer investimento, agricultura, né, para todo o setor da administração e delimitando ali o que é prioridade para o próximo exercício. E também fazendo isso, essa direção, né, mostrando a direção, ou seja, direciona para o município estar elaborando também a lei orçamentária anual para o próximo exercício, que é um instrumento que está diretamente ligado ao outro. Então, a apresentação da audiência pública foi essa, e eu agradeço a atenção de todos e deixo a palavra aberta para alguém que tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente está à disposição. Você quer falar no microfone? Boa tarde. A gente está aqui, acho que a gente não está aparecendo na câmera, mas preferimos ficar sentados ali tranquilamente. Uma ótima explicação, até porque agora é o corpo da lei, né? Mas, infelizmente, uma queixa porque só chegou até nós só o corpo da lei. Todas essas tabelas com os valores não chegaram até nós. Então, a gente está até um pouco perdido nesta questão por conta disso, né? Mas, assim, é uma dúvida que virá na LDO. Qual é a porcentagem de remanejamento que o município utiliza, geralmente utiliza? Olha, essa questão de percentual de remanejamento, ele vai vir delimitado na lei orçamentária anual. Porque a lei de diretriz orçamentária, ela só regulamenta mesmo a abertura do crédito suplementar. Mas ainda não tem valor. Na verdade, a lei orçamentária anual ocorreu, até que o Tribunal de Contas recomenda, né, é até 30%, que é o que a gente vai mandar. Qual é o valor até que nós 31 de agosto. Aqui? Hein? Qual é o valor que nós trabalhamos em tombos? Foi 25% da última vez. Sim. Bacana. 25. Não, era essa dúvida. Eu gostaria de pedir ao presidente que providenciasse os documentos para a gente dar uma olhada. Não é nada tão extraordinário, mas não pode faltar nos documentos. Valeu, Léo. Muito obrigado. Valeu. Seu Léo, boa tarde. Boa tarde. Eu queria só fazer uma pergunta simples. Então, nós podemos pensar que, dentro da perspectiva orçamentária para Tombos, nós estamos com um município com uma certa saneado economicamente, entre receita e despesa, não há nenhuma discrepância tão significativa. É isso que você acabou de nos afirmar aqui agora. Isso. E para confirmar isso, até no fechamento do exercício 2024, né? O município passou com superávit financeiro até no recurso próprio. Beleza. Para confirmar essa informação. Dentro desse contexto, nosso município, economicamente, ele é estável. Ele tem arrecadação, ele consegue pagar suas dívidas, ele tem recursos, vamos dizer assim,
vou falar uma palavra simples, né? Guardados, alocados em aplicações, tudo nessa coisa. Então, ou seja, a perspectiva orçamentária do município é positiva. Na hora da gente, quando nós recebemos a LOA e todo o PPP, que virá aí para mais à frente, PPA, né? Todo esse processo, a gente está, em síntese, você afirma aqui para a gente hoje que, em termos numéricos, o nosso município está com a sua economia saneada. Sim, com certeza. E pensando em arrecadação, né, o município poderia até ter uma arrecadação maior, né? Porque se você pensar bem, a arrecadação não é tão boa. Mas só que pensando na gestão que está sendo feita, o que é gasto está sendo de acordo com a arrecadação. Porque a arrecadação pode melhorar, porque alguns municípios que têm a população parecida com Tombos têm até um pouco de arrecadação maior, entendeu? Então, é uma coisa que pode ser melhorada, mas isso é conscientização, né, da população. Mas a conta do município está equilibrada e está projetada também, mantendo esse equilíbrio. Tá, esse equilíbrio, por exemplo, de gastos que tem de dívidas, porque, né, você projetou aí que há dívidas a serem pagas. Há equilíbrio financeiro para manutenção dessas dívidas nos próximos 4 anos. Sim, com certeza. Porque a projeção ali que eu fiz ali da dívida consolidada líquida, por exemplo, a dívida ficou negativa. Ou seja, aquela dívida a longo prazo, mesmo que a maioria dos municípios tem, Tombos não tem. Que é o parcelamento, por exemplo, com o INSS, ou outras dívidas com banco, né, de financiamento, o município não tem. Mas é a dívida mesmo do dia a dia, né, e dos investimentos que faz durante a execução orçamentária. Beleza. Nessa perspectiva da orçamentária, já vem a questão dessa situação do SAI, de negociação, isso já vai ser inserido. Tá, já consta tudo, porque a lei de direito orçamentário ela é consolidada, né? Sim. Ela está incluída ali os 3 órgãos, que é o SAI, a Câmara e a Prefeitura. Sim. Beleza, muito obrigada. Nada. Você falou aí, Ô, Léo, você falou que tem outros meios de melhorar a arrecadação. O que você daria como sugestão para ser feito para melhorar essa arrecadação? Uma sugestão, né? Certo que você está acostumado a ver por aí. Sim, uma das coisas que a gente vê aqui no município é a questão do IPTU, né? Que poderia, porque a gente vê que a dívida ativa do município é muito alta, né? Poderia fazer uma campanha de conscientização. E uma outra coisa também é a questão do ICMS. Conscientizar o povo a ir no comércio e pedir o cupom fiscal. E também privilegiar também os comerciantes local. Que eu não sei se acontece aqui, se o pessoal sai para comprar fora. Aí você privilegiando o comércio local, a tendência é de aumentar a receita de ICMS. São uma das 2 coisas que são bem interessantes, que aumenta a arrecadação. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Eu iria tirar uma dúvida em relação ao que o vereador Marcelo falou, que a questão da arrecadação seria em relação ao IPTU, né? Ou seria em relação às outras emendas parlamentares, por exemplo, ou seria só em relação ao IPTU e ao ISS? A questão de aumento de arrecadação e de recurso próprio seria essas 2 situações, né? Mas só que para investimento, aí já entraria em transferência especial, né? Transferência fundo a fundo, aí já entraria a questão de deputado, com indicação de emenda para investimento. Mas a receita de recurso próprio mesmo, que vem para o município custear aquela despesa corrente do dia a dia, aí seria essa questão mesmo do IPTU, do ICMS, questão também do ISS, né? Fazer um trabalho mais voltado nesse sentido. Somente para complementar essa questão, em relação ao incentivo, né, a Câmara Municipal, todo mundo, eu não sei se é do conhecimento da população, mas é importante a gente falar que a Câmara Municipal, todo ano, ela discute e aprova o refis, né? Então, a população que tiver em débito, ela pode procurar a prefeitura e tem o incentivo de pagamento de multas e juros. E esse projeto é sempre muito discutido aqui pelos vereadores, né? É sempre uma prioridade desta casa aqui fazer
a discussão do refis, quando né, as pessoas que não conseguem fazer o pagamento do seu imposto em dia, tanto o IPTU quanto o ISS, e esse ano já foi aprovado o refis, e a Prefeitura também, junto com a Câmara, ela tem um projeto de incentivo aos comerciantes a participarem de licitação, né? O incentivo tem a lei municipal também, com incentivo de 10%. Então, se aquele, no caso, né, a empresa participar de licitação, ela tem um incentivo de 10%. Até 10%, né, o preço dela superior, o município tem lei municipal para garantir que esse comerciante ele ganhe a licitação. Então, tem esses incentivos. Eu não sei se a maioria dos munícipes conhecem esses incentivos. Seria bom, então, só para deixar claro aqui, né, que esta casa aprovou as 2 leis municipais. É só isso mesmo. Muito obrigada. Vou te fazer mais uma pergunta, tá, Léo? Quando a gente faz esse levantamento de receitas, além do que é arrecadado internamente com IPTU e os impostos ISS, etc., ela insere-se nela também a questão dos repasses do governo estadual, do governo federal, tudo isso compõe essa receita anual do município, que vem aí dentro do contexto da LOAS e tudo mais, né? Sim, ali eu mostrei a projeção ali com o valor total, né? Mas só que no anexo da LDO, você pode ver lá de forma detalhada toda a receita de imposto, transferência do Estado, transferência constitucional da União, né? Tem também as transferências de convênio, que é estimado, né? Que até consta lá no risco fiscal, transferência especial, todas as receitas possíveis que o município arrecada ou pode vir arrecadar, consta ali no anexo da LDO de forma detalhada. Então, quando vocês enviaram para a gente aqui na Câmara a LDO, vocês enviaram com todos esses anexos, com essa arrecadação como um todo. Todos os anexos. Então, na verdade, nós, vereadores, temos que ter acesso à lei como um todo e não parte dela, né? Para que a gente possa acompanhar plenamente o que é arrecadado, o que é gasto, porque só ficamos com o texto da lei. Então, a gente sabe da perspectiva de ônus e bônus somente na parte textual. Nós precisamos da parte também dos anexos, né? Então fica aí a minha consideração nesse sentido. Pelo menos aqui os principais anexos, né? Porque Sim. tem muito anexo lá que é só demonstração mesmo, como que chegou no cálculo da receita, né? Tem a memória de cálculo, mas pelo menos a projeção lá da receita e despesa, sim, aí sim. Também ali das alíquotas, né? Do IBGE, que foi feita a projeção da inflação e do PIB. É bom você estar dando uma olhada para... até para que a gente possa acompanhar. Isso, né? Para ver como que chegou naqueles valores. Sim, ali. Porque senão a gente fica com uma visão incompleta, né? Sim. É esse o contexto, tá certo? Muito obrigada. Por nada. Sabendo que a lei, né, está vindo para ser aprovada, e a secretaria, desde quando eu assumi essa casa, ela ficou à disposição dos vereadores para estar subindo lá, conversando com o secretário e pegando essa lei. Como vocês são do mesmo partido, eu acredito que poupar um pouco, porque são muitas folhas. Então, acredito eu, né, se possível, também, se vocês quiserem as 2 cópias, a secretaria sempre está à disposição de vocês lá em cima. Vocês podem subir ao secretário para atender vocês, para estar disponibilizando todos os tipos e quaisquer coisas que vocês quiserem. A secretaria da Câmara está sempre aberta, à disposição de vocês. Isso eu nunca impedi. Da outra vez, do outro mandato, ficou o quê? Cada partido pegaria uma cópia, entendeu? Mas isso também requer de cada um de vocês, porque me parece, mais de 400 páginas, entendeu? Mas se vocês também quiserem, a secretaria está sempre à disposição lá em cima para vocês estar pedindo essas cópias para estar chegando até vocês. Isso eu nunca evitei isso aqui dentro e jamais eu vou evitar. Economia é uma coisa, tirar daquilo é outra.
são investimentos que a gente faz, entendeu? Então, isso eu deixo bem claro, tá? A secretaria está à disposição para os dois. O que vocês quiserem, pode estar indo até a secretaria e estar pedindo a cópia que eles vão tirar para vocês. Isso eu nunca deixei negado aqui dentro. Não só para os vereadores, quanto os funcionários. Isso eu jamais deixarei. Sobre a questão, Léo, eu acho que vale muito também tratar esse ponto aí que você está detalhando para a gente toda a vida do município, né? Isso também adquire também administração, né? Se a administração é boa, a gente está vendo o resultado. Se a administração for ruim, a gente vê os pontos positivos que você falou. Aí fica, se a gestão for ruim, os pontos viram positivos, negativos entre aspas. E aí, como deu tudo negativo, então a administração ela está boa. No caso, isso compete ao gestor da cidade, que é o Tiago hoje. Isso aí, porque a questão ali da dívida consolidada líquida negativa, né, quer dizer que a dívida do município é bem menor do que o saldo que ela tem em caixa. A situação, então, é boa do município. E para confirmar isso também, igual eu já falei aqui, o exercício 2024, o município encerrou com superávit financeiro. E a gente presta serviço em outros municípios, e são poucos municípios que passou com superávit no encerramento da última gestão. A maioria vai sofrer processo, por quê? Porque passou com déficit financeiro. Então, a situação aqui, a gente pode considerar que é muito boa, sim, porque conseguiu o superávit, né? Ou seja, passar sem resto a pagar, sem disponibilidade financeira. Sim, mesmo igual, né, nas eleições, a gente não sabemos, né, o que passa, o que não passa. A gente estamos hoje aqui, eu como estou, como vereador, como presidente, eu estou perguntando porque você sabe que também a Câmara, ela passa, né, por sua mão também. Eu tenho, desde o princípio, quando você foi contratado pela Câmara Municipal, eu não tenho nada que queixar do seu ótimo serviço, do seu ótimo conhecimento. Eu, como presidente, passo isso abertamente para você. Graças a Deus, você passa aos nossos funcionários total segurança. Também, né, trocamos vários conhecimentos, né, que é benéfico à instituição e à entidade. Que eu gostei muito da audiência pública, onde que mostra que a gestão de nossa cidade, a evolução dela está cada vez melhor, né, na gestão do prefeito Tiago, que nós estamos falando, né, especificamente dos pontos que você fala, mesmo ele passando para si próprio, ele está passando ela dentro daquilo que a lei permite, né? Isso é muito importante, porque é bom que a população fique sabendo o quão está sendo administrado o dinheiro público, que não se brinca, né, com o dinheiro público. Mas eu estou muito esclarecido, né? E abro, né? Deixo aqui a palavra para quem quiser perguntar, né? Não vou tomar muito seu tempo, né? Só agradecer você a público, a assessoria que você dá para a nossa Câmara Municipal também. Também a vereadora Amanda Lazzaroni e a vereadora Carol também pediu para justificar, né, a presença dela nessa audiência, a ausência dela nessa audiência por motivo de saúde. Então também estou passando aqui, né, para toda a população. Os outros também passaram. É só a Carolina e a Amanda que fez a justificativa, mas elas também estão acompanhando pela rede social. Ô, Léo, boa tarde, né? Boa tarde. Aos ouvintes que estão nos ouvindo aí. E agora, né, eu estou aqui, até eu vou passar aí uma fonte, né? Até o momento, igual a fonte do IPTU, que é uma arrecadação que realmente o município precisa de estar arrecadando. E até o momento, no nosso município, só 42% que foi pago até o momento. Entendeu? Então, hoje, ainda falta só deste ano, 2.600.000 aí a ser arrecadado. E a gente sabe que é importantíssimo
ser arrecadado esse dinheiro, é onde todas as nossas fontes de recurso ao município vai vir a melhorar. Isso é desse ano. Só que há débitos dos anos anteriores que não foram sanados e que, se for olhar, é milhões que o nosso município deixa de ser arrecadado. Então, isso faz muita falta. Então, eu acho que a conscientização da nossa população, a prefeitura faz tudo, a Câmara faz tudo, igual a gente sabe que as leis são aprovadas. Gente, mas se não consegue pagar diretamente todo o montante, que vá lá, que faça a divisão e que pague dentro da normalidade de cada ser, né, cada cidadão tombense, porque o município depende disso. São só 42% até os dias de hoje arrecadado. E sempre não chega, igual até o prefeito mesmo disse aqui na reunião passada, não chega aí, nem a tendência é nem 60% pagamento anual. Então, isso é importantíssimo. Essa é o que eu estou deixando aqui, né? E a gente sabe que é importante essa fonte aí, porque os municípios vivem disso. Você mesmo citou aqui para nós, município menor ou até igual ao nosso, está se arrecadando mais do que o nosso. Então, gente, é conscientização mesmo. Se nós queremos uma cidade boa, uma cidade que, igual a gente está sabendo, ver aí que a nossa cidade está evoluindo, uma cidade limpa, cuidada, uma cidade que pode vir a cada dia crescer mais, precisa de ter essa conscientização e realmente a gente pagar os impostos, né? Porque esses impostos, ele volta para nós mesmos. Ele vai para a saúde, ele vai para todas as fontes, para a agricultura, ele chega à educação, ele fica dentro do nosso município. Então, isso é importantíssimo, é o que eu quero deixar aqui, né, porque é muito importante isso. E a gente está aí para realmente fazer esse trabalho aí, até um trabalho de formiguinha, né, de começar a conversar com a nossa população. Às vezes, a gente pode até ir nos bairros, nas lideranças de bairros aí, e a gente está conversando sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, vai vir ajudar as pessoas pensam assim, não, gente, o que eu estou pagando, eu não estou pagando, eu estou contribuindo para que isso volte para a nossa população tombense. É porque, até pegando o gancho que você está falando aí, isso aí é uma realidade de todos os municípios, porque as transferências constitucionais que os municípios recebem é praticamente para custear as despesas correntes. Ou seja, isso que o município está deixando de arrecadar é o que o município está deixando de ser investido, porque investimento mesmo, o município só consegue com transferência especial, com convênio, e o recurso próprio, ele é bem limitado mesmo. Se tiver esse aumento de arrecadação com o IPTU, por exemplo, é um investimento que o município vai ter e com certeza a população também vai se beneficiar, né? Também do ISS, né? Isso. Também que é importante também, né? Com certeza, do ICMS, né? O aumento do ICMS. É isso que eu queria deixar aí para a nossa população aí. É bacana essa coisa da questão do IPTU. Eu acho que realmente a gente precisa, né, o Executivo, a Prefeitura, a Câmara e demais, precisam pensar em como fazer uma campanha de conscientização, mas, claro, a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade muito pobre. Uma cidade muito pobre. Por exemplo, né, a gente estava discutindo uns dias atrás a questão do SAI, né? Que muita gente deixa de pagar. Às vezes tem pessoas que deixam de pagar porque pensam que o valor é pequeno e etc. Mas informação ajuda muito nisso, né? A Prefeitura precisa fazer uma boa campanha, a Câmara precisa fazer uma boa campanha para isso, para que paguem, né? Pelo menos dentro da normalidade, se é 60%, só que chegue aos 60%, né? Porque a gente sabe que não está fácil para a maioria das pessoas e a gente tem muita casa de herdeiros parada e sabe que herdeiros é aquele problema sério, né? Eles deixam tudo largado lá e só depois, quando resolve, né, partilhar, vender essas coisas, é que pagam, né? Então, de repente, a Prefeitura poderia trabalhar mais com isso, talvez pensar um projeto, a Prefeitura pensar ou a Câmara pensar um projeto de sorteio de prêmios com nota fiscal, né, igual o Estado o Estado de Minas está fazendo, né, fazer de repente mais simples, né, porque eles fazem eletronicamente,
eles têm todo esse suporte, mas pedir para que as pessoas coloquem o seu nome na nota fiscal do comércio e coloquem numa caixinha e todo mês sorteiem, sei lá, um prêmio de R$500, um prêmio de R$1.000, algo assim, que faça com que as pessoas comecem a pedir nota fiscal, né? Que comece a fazer isso, porque isso acaba melhorando, né, para todo mundo. E eu gostaria de deixar claro aqui para você, porque assim, eu estou aqui, é meu 5º ano, é a primeira vez que a gente vê uma audiência pública aqui, e aí eu falo que foi eu que pedi há 2 semanas atrás, pedi até numa hora errada, mas eu tinha que fazer esse pedido para que ela acontecesse. É uma coisa simples, tranquila, entendeu? Ainda bem que você chegou nessa hora. Léo, você está sendo o portador de boas novas para a gente, né, cara? Porque assim, você chegou numa hora conturbada, né, de saia, aquela coisa, mas você está fazendo um bom trabalho, está desenvolvendo isso, porque talvez o que falte em Tombos é a informação. Essa coisa de não pagamento de contas, IPTU, claro que tem a grana, mas tem uma parte que é conscientização, que é falta de informação, né? Então, eu te dou essa ideia, estou dando aqui no ar, né, para as pessoas que estão aqui, que eu espero que chegue à prefeitura, que se pense numa forma bacana, né, para ajudar essa arrecadação, né? Que a gente pense se tem outros municípios, projetos de outros municípios para trazer para cá, com relação a esses débitos de herdeiros, né? Pensar em tudo isso, né? Procurar melhor em outros cantos para a gente trazer essas soluções para Tombos, porque isso ajuda muito, né? Porque é o dinheiro que tem. Não adianta que o governo federal, o governo estadual não vão dobrar a renda. O que dá para mudar é isso aqui, né? É a arrecadação, é essa arrecadação que dá para mudar. No máximo, o que vem de fora, o aporte de fora, pode diminuir, né? Infelizmente. Mas eu queria agradecer a sua vinda aqui, foi bacana, foi legal. Agradeço mesmo, informação simples. Uma pena, presidente, que não chegou aqui, mas a lei tem que chegar para todo mundo por inteiro. Quando você vê ali no artigo 6º ali, diz que tem que chegar tudo. Então tem que chegar tudo, né? Pois é. Quando eu peguei... Não é que eu tenho que ir atrás da secretaria, não. A lei tem que chegar para todos os vereadores, a lei tem que chegar na mão de todos os vereadores para que todos possam consultar. Ponto final, tá? Esse não é o tema da audiência, mas também não aceito falar que foi erro nosso, porque não foi erro nosso. É erro de quem não disponibilizou como a lei exige. Léo, muito obrigado, um abraço. Outro. Sobre a audiência pública, já tinha-se a Câmara, só estava esperando o momento oportuno para ser feito. Como eu peguei em janeiro, eu estou vindo trazendo aqui, como nunca se teve, como o vereador falou, se teve das mães atípicas, vai ter de outras que virão, tem um cronograma todo para mim ser seguido dentro da Câmara Municipal. Sobre a questão das documentações, eu sugiro que os vereadores procurem mais a Secretaria da Câmara, pode pegar lá em cima. Lá está disponível tudo e qualquer dúvidas que queiram sanar, lá está para sanar. Aqui, tanto é a Casa do Povo, quanto é a casa dos funcionários também que trabalham aqui e que nós somos, né, funcionários do povo aqui, que podemos subir na secretaria para pegar qualquer tipo de cheques, esclarecer qualquer tipo de assunto dentro da contabilidade, dentro do controle interno, com você próprio, que também é um servidor daqui também, que auxilia muito a Câmara Municipal. O porquê, quando eu entrei aqui, eu deixei bem claro para todos os funcionários, eu quero aquilo que é meu, aquilo que é dos outros eu não quero. E quero que o 2025 e 2026 seja de total apreço e transparência à população. Portanto, em julho, né, como é um cronograma que também já estava na Câmara Municipal, é um cronograma meu, que em julho nós vamos estar aqui, né, Léo? Sim. Prestando conta da contabilidade da Câmara, do controle interno e de tudo que se passa aqui dentro, né? Em orçamento, que foi pago, que deixou de pagar. Então, isso já está dentro do nosso cronograma, que a Câmara, como eu falo dentro da reunião, e vou tornar a dizer, a Câmara está
no seu devido lugar, tudo organizado, graças seja a Deus. Entendeu? Eu, conforme as pessoas, né, começaram a me chamar no começo, quando eu sentei nessa cadeira, o analfabeto está cuidando da Casa do Povo muito bem, e nós temos cronograma a ser seguido aqui, incluindo esse em julho, que eu vou convidar a população para saber de tudo o que acontece aqui dentro da Câmara, todos os gastos excessivos, todas as coisas que a Câmara tem e também o que tem no caixa, né? Incluindo também as diárias dos vereadores. Tudo isso vai ser incluído, porque tudo isso são receitas que foram pagas, e eu peço isso a todos os servidores aqui, que seja bem transparente em seus atos e que preste conta à população, como, graças a Deus, eu nunca vi, dessa vez vai ter. Isso em julho, no recesso dos vereadores, nós vamos estar prestando conta. O vereador também, Maico, ele não pôde também estar presente, mas também está acompanhando na rede social. Então, voltando, né? Então, a Câmara tem um cronograma que a gente faz e que a gente vai estar fazendo ele. Eu quero sair, nós vamos fazer agora em julho, e me parece que em dezembro nós temos outra, ou em janeiro, para concluir o mandato de dezembro, né? E eu quero trazer com transparência todo o serviço e não provar para as pessoas sobre a questão de analfabeto, que eu acho tão feio. Eu acho que na vida a gente está para aprender. E eu estou apto a aprender, porque, graças a Deus, eu quero ser útil para a população. E a Câmara Municipal, em julho, ela vai fazer a sua primeira prestação de conta, a público, ao vivo, e em janeiro ela também vai fazer a sua outra prestação de conta, em julho de 2026, e em janeiro, mesmo depois que eu sair da presidência, eu vou estar aqui pedindo, né, com todo respeito ao presidente que vai assumir, eu vou estar pedindo o espaço da Câmara para me fechar aquilo que eu comecei. Porque na minha vida, ela conclui de começo, meio e fim. Graças a Deus, eu aprendi na minha vida a ter organização e aprendi a ter respeito, não só do dinheiro da minha casa, quanto do dinheiro público também. Então, eu procuro o máximo possível não gastar as coisas que não é minha, entendeu? Eu prefiro procurar, se eu tiver de fazer um curso, eu faço online, eu procuro fazer isso. Pode olhar nas gestões para trás, eu nunca tive diária alta dentro da casa. Eu sempre dezembro, fevereiro, quando dá, o carnaval me aperta, mas eu tenho uma pessoa para ir passar para mim. E estarei passando isso julho e dezembro, não, em janeiro, e julho e janeiro de 2026. Deixando a nossa Casa do Povo bem transparente, entendeu? E deixar aqui bem claro que a Secretaria ela está aberta para qualquer esclarecimento, qualquer documento. Lá é o setor, entendeu? E pode estar indo lá, vereadores têm a abertura para estar indo lá, tá? E mais agradecer, Léo, por tudo que você faz pela nossa casa, e agradecer essa explicação que você trouxe, que foi de extrema importância, que conhecimento é tudo. Só reforçando aí o que você disse, a gente vai fazer uma prestação de conta, né, em julho do primeiro semestre, e lá em janeiro de 2026 a gente vai fazer do exercício completo. Aí a gente vai prestar conta de tudo que aconteceu no exercício financeiro de 2025, dando mais publicidade, né, e transparência para a gestão, porque quando a gente aplica um recurso público, né, aí tem que ter transparência. Apesar de ter o portal de transparência já, mas é bom a gente detalhar aqui e trazer para a população, né, de forma mais clara, porque talvez tem pessoas que nem têm acesso ao portal de transparência, né, para consultar. Aí a gente vai trazer aqui de forma detalhada. E a gente deixar também à disposição, né, para os vereadores sobre os anexos da LDO. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, pode entrar em contato. A gente até envia os anexos também lá separado, não tem problema não. Tá.
Tem. Mas aí, alguém mais vai querer falar alguma coisa? Vou agradecer a presença de todos, então, e declaro encerrada a audiência pública.